muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Daniele Roseno e eu moro aqui no Canadá há quase 10 anos. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto que é bem polêmico. É um assunto que eu percebo que preocupa mais as famílias, especialmente as famílias cristãs, as famílias católicas, as famílias que têm crianças pequenas, muitas vezes na primeira infância, ainda ali naquela fase de formação da personalidade, mas que vêm no Canadá ou acreditam que o Canadá seja uma boa opção como de lugar, né, para criar os seus filhos, dar aos seus filhos uma infância segura, uma infância feliz, às vezes uma infância, né, porque a gente sabe que a depender do lugar que você mora no Brasil, fica bem difícil permitir que a criança seja criança de fato. Mas, ao mesmo tempo, as notícias estão aí, muita coisa sobe na mídia, eu não sei como essas notícias chegam ao Brasil, se essas notícias chegam ao Brasil, qual é o viés, né, da mídia que leva esse tipo de notícia para o Brasil. E hoje eu quero bater um papo com vocês como uma pessoa que mora aqui há 10 anos e viu, né, toda a evolução ou decadência do país, como advogada, né, que acompanhou todas essas questões e acompanha todas essas questões do ponto de vista jurídico também, e como mãe. Minha bebê tem aí 6 meses, a gente como pai e mãe, a gente se preocupa muito com o futuro dos nossos filhos, com o tipo de formação que a gente vai trazer para os nossos filhos. E se você é cristão, se você é católico, você também se preocupa com a formação religiosa, né? Com a construção dessa personalidade dentro dos princípios cristãos. Então, o papo hoje, pessoal, vai ser assim, bem a minha perspectiva, tá? Você não precisa concordar comigo, você não precisa acreditar em tudo que eu vou te falar aqui, você não precisa levar a minha palavra a ferro e fogo, não é nem isso que eu quero, tá? Não quero te doutrinar, eu não quero te ensinar, eu não quero te dar lição de moral, eu não tô aqui pra militar pra nenhum dos lados. Eu vou trazer a minha visão sobre essa situação, sobre como de fato está hoje, né, essa questão da sociedade mesmo canadense, e vou trazer a minha opinião pessoal sobre esse assunto dentro dessas perspectivas que eu falei aqui pra vocês, né? Então vamos lá, o Canadá, ele é um país que ele reconheceu os direitos da comunidade LGBT há muito tempo. Pra vocês terem ideia, o casamento gay aqui foi regulamentado, né, foi liberado desde os anos 2000. Então, o Canadá foi um dos primeiros países a reconhecer os direitos da comunidade LGBT em atendimento a um princípio constitucional que nós temos aqui de liberdade, de pseudo-liberdade, né? Hoje, a gente percebe que a nossa liberdade, ela está de fato ameaçada no Canadá. E isso se intensificou muito no período da pandemia e no período pós-pandemia, que é essa fase que a gente está vivendo agora, né? Mas, tirando essa fase da pandemia, ainda não vamos entrar lá, não vamos entrar nessa parte. Vamos falar do Canadá adiante. O Canadá, por natureza, ele é um país aberto, né, para as pessoas das mais variadas culturas, onde você teria, teoricamente, liberdade de exercer a sua profissão, exercer a sua religião, cultuar o que você quiser cultuar. É um país bem aberto nesse sentido. Tanto que aqui é muito comum você ver pessoas de tudo quanto é religião coexistindo sem muito problema, né? E esse foi um dos pontos que, assim, mais me chamou a atenção quando eu mudei pra cá, sabe? Porque a gente andava nas ruas, a gente via os muçulmanos, a gente via a mulher de burca, a gente via os caras com aquele turbante na cabeça, né, que é da religião Sikh, a gente via católicos, a gente via cristãos, e todas essas pessoas coexistiam amigavelmente, sabe? Cada uma no seu quadrado, ninguém metendo o bedelho na vida de ninguém, ninguém apontando o dedo pra ninguém, ninguém dizendo que o outro era isso, era aquilo por conta da religião. Não existia isso, a gente não via isso no dia a dia. Significa que não existia preconceito? Absolutamente não. A gente que mora aqui há mais tempo, a gente sabe que o canadense, ele é extremamente polido e ele dificilmente vai expor a opinião política, religiosa, a opinião pessoal mesmo dele sobre as coisas, num ambiente em que ele não esteja 100% seguro. Isso é uma coisa que a gente aprendeu vivendo aqui, convivendo com os canadenses, que ele só vai
realmente falar o que ele pensa se ele estiver num ambiente 100% controlado, onde ele sabe que ele não vai ser julgado, onde ele sabe que ele não corre riscos. Aí sim ele vai falar e vai trazer os preconceitos e vai trazer as opiniões polêmicas e vai dizer o que ele acha que ele tem que dizer. Agora, no geral, da porta pra fora, na sociedade, em sociedade, dificilmente esse canadense vai sair falando: ai, você é tal coisa, você é isso, volta pro seu país. Eu já vi casos, né, de pessoas falando isso pras outras, mas geralmente são os doentes mentais que vivem pela rua, sabe? Mendigos, homeless, eles eu já vi, às vezes surtado, virar e falar: ah, vai pro seu país e não sei o que, mas assim, é um negócio que ninguém leva a sério. É um negócio que ninguém olha e fala: ah, meu Deus, o canadense me mandou pra cá, pro meu país. Não. Porque a gente sabe que é uma pessoa que, assim, não tá ali nas faculdades mentais dela. No overall, né? Apesar que ontem nós tivemos um episódio de uma canadense militante a favor dos drogados, mandando um senhor voltar para Hong Kong, que segundo ela, ele não é daqui, ele não deveria estar aqui. Isso aí foi a primeira vez que eu vi na minha vida um negócio desse aqui, tá? Primeira vez que eu vi na minha vida uma mulher virar pro cara e falar: ah, você não é daqui, volte pro seu país, que você nem canadense é. Isso, assim, é um negócio que deixa a gente horrorizado de imaginar uma situação como essa. E ontem saiu aqui nos jornais uma mulher que fez isso, uma canadense que fez isso com um senhor numa cidade próxima daqui. Quer dizer, próxima não, mas é uma cidade aqui de British Columbia, né, chamada Richmond, que é uma cidade onde nós temos uma concentração de comunidade chinesa gigantesca. Richmond é uma cidade formada pelos chineses, as placas são em mandarim, as lojas têm os letreiros em mandarim, é tudo feito para os chineses ali, né? Foram eles que construíram, muito provavelmente, construíram talvez não, mas que desenvolveram ali aquela região. Estavam querendo abrir um centro, né, de apoio aos drogados. Só fazendo um parênteses para explicar melhor essa situação, centro de apoio aos drogados, na verdade, é o jeito que eu tô falando, mas o nome não é esse. É um lugar onde a pessoa pode ir lá usar droga e ela vai ter acesso à seringa, ela vai ter acesso à própria droga ali, ela pode levar e usar ali dentro, que ninguém vai prender ela vai ter acesso a paramédicos, ela vai ter acesso a enfermeiros, ela tem um ambiente seguro para ela se drogar, tá? Qual que é o problema de você criar um lugar desse num bairro? É que geralmente no entorno desse lugar de acolhimento aos mendigos e drogados vira-se uma imensa cracolândia. E a comunidade de Richmond estava protestando contra, porque eles não querem isso no bairro deles, na cidade deles. Eles não querem um lugar desse lá. Porque, gente, isso traz muita insegurança. Quando você ouve notícias de esfaqueamentos, notícias de pessoa que jogou a outra no trilho do trem, que jogou alguém, empurrou alguém na frente de um carro, que roubou, que atacou, esses ataques, né, aleatórios que acontecem aqui. Eu já vi mendigo atacando civil com um machado, pra você ter ideia. Então, assim, quando essas coisas acontecem, geralmente é nesses lugares. Nesses bairros onde tem ali os shelters, né, que são esses lugares que acolhem esses drogados e esses mendigos, e as pessoas usam droga, enfim, e é isso aí que eles chamam de tratar o vício em drogas como saúde mental, como questão de saúde mental, é assim que eles tratam, né? Então, assim, a comunidade estava protestando, esse senhor estava revoltado, falando que eles não queriam. Estavam protestando pacificamente, apesar de tudo, apesar da revolta, você não via nenhum chinês atacando ninguém ali. E a mulher foi lá, meteu o dedo na cara, falou que ele não era canadense, que não é assim que o Canadá lida com as suas pessoas, que o Canadá luta pelo seu cidadão e que ele, se não concordava com isso, ele tinha que voltar para Hong Kong. Foi exatamente isso que essa mulher falou. O protesto. Esse aqui foi o protesto que teve ontem lá na prefeitura. E essa mulher branca, né? Ela tá apontando, ó, o dedo na cara do chinês ali, falando pra ele: eu vivo aqui a minha vida inteira. Eu vivo aqui a minha vida inteira. Aí ele tá falando no drugs, lá o pessoal tá gritando no drugs, no drugs. E ela brigando com o pessoal, ó, com a galera que tá protestando. Ela tá pé da vida, porque o povo tá protestando, ninguém quer a casa de drogados lá no bairro deles, na cidade deles. E ela tá lá, ó. Vocês é o que há de errado com o Canadá. Vocês são o que há de errado com o Canadá. Vão. Vocês são o problema. Vocês são corruptos. Todos vocês são corruptos. As drogas vêm de vocês.
Você é o que está de errado com o Canadá, o que há de errado com o Go back. Oh, meu Deus. Volte para o país de onde você veio. Esse não é isso não é o Canadá faz. O Canadá luta por seus cidadãos. Você não pertence aqui. Você não pertence aqui, é o que ela fala para ele. Vá embora para Hong Kong, volte para Hong Kong. Assim, né? Isso aqui é o nosso direito de liberdade aqui, de protestar pelo que a gente acredita, né? Como você pode ver, né? Se aqui no Canadá você for contra essa política que libera drogas, você corre o risco de ver isso aí também, né? Esse aí é o pessoal pacífico, né? Que está defendendo o direito da gente sustentar drogado nesse país. E é até engraçado, né, ela falar isso bem na semana em que o Canadá está votando aí, está aprovando a lei que libera a eutanásia para pessoas com problemas mentais, incluindo pessoas que têm depressão, né? Então, o que eles estão querendo aprovar? Para você ver como o Canadá luta pelo seu cidadão, né? Eles estão querendo aprovar uma lei que se você tem um problema mental, se você tem um problema... Enfim, você tem uma doença terminal, você pode optar por morrer. É morte assistida. Né? Você vai lá, toma uma injeçãozinha, tem uns que é injeção letal, tem outros que falam que é comprimido, enfim, isso aí já é uma coisa que já existe aqui, então a depender do tipo de doença que você tem, você pode pedir a eutanásia, e agora eles querem estender esse benefício para pessoas com depressão, pessoas com problemas mentais. Acontece, gente, que o índice de pessoas com problemas mentais aqui no Canadá, ele é altíssimo. E a gente tem pessoas com problemas mentais pelos mais variados motivos, além do clima frio, do clima cinza, que tira de fato a nossa energia, além da própria genética, muitas vezes a pessoa já nasceu com uma deficiência mental, às vezes por um trauma, mas também pelo uso abusivo de drogas e álcool, pelo uso abusivo do recurso do aborto, que é uma coisa que ninguém fala, eu nunca vi ninguém falando sobre isso no YouTube a respeito do Canadá, mas aqui é muito comum, você pode perguntar para qualquer profissional de saúde que esteja na ativa sobre como funciona essa questão do aborto e ele vai te dizer que é muito comum que meninas de 18, 19, 20 anos estejam indo para o seu quarto, quinto aborto, pouco mais ali para frente, essa menina, ela, na grande maioria das vezes, cai numa depressão, tem problemas psicológicos, precisa de suporte, muitas delas acabam não conseguindo desenvolver na vida, ela não consegue trabalhar, ela não consegue formar família, ela não consegue crescer, ela acarreta um monte de problema psicológico por conta dos abortos realizados e ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre isso. Só se fala sobre o direito de abortar, só se fala do direito de matar o bebê, mas ninguém fala sobre o estado que essa mulher fica depois que ela faz isso 1, 2, 3, 4. Ninguém fala sobre o índice de gravidez na adolescência altíssimo que nós temos aqui no Canadá. Você sabia, os últimos dados que eu chequei são de 2019, eu não fui ao site do governo ainda para ver se já tem atualização, mas os últimos dados de 2019, cerca de 15% dos abortos realizados no Canadá eram realizados em bebês acima de 6 meses de gestação. Como você acha que fica a cabeça de uma mãe que aborta um filho que já se mexe, por mais que tenha o direito, por mais que seja liberado? Ninguém tá falando da liberação, da não liberação. Estamos falando das consequências disso na sociedade. E o que a gente mais vê aqui são mulheres jovens. Não é mulher com 3, 4, 5 filhos, igual a gente vê no Brasil procurando aborto, não. Mulheres jovens, meninas, adolescentes, que muitas vezes fizeram o primeiro aborto com 15 anos e foram fazendo 16, 17, 18, 4, 5 abortos. A menina tem 20 anos que já fez 5 abortos. Como que você acha que fica o psicológico dessa pessoa? E aí, qual que é a justificativa, né, do pessoal que milita por esse tipo de direito? Ah, mas o governo tem que dar apoio psicológico. O aborto é o direito da mulher, mas o governo tem que dar apoio psicológico. Gente, nós estamos falando de um país onde você não consegue fazer Papa Nicolau todo ano. Onde eu não consegui ter um anestesista no meu parto. Eu pari uma criança depois de 18 horas em trabalho de
de parto, com ocitocina sintética. Se você é da área da saúde, você vai entender o problema, a problemática disso. Com ocitocina sintética, depois de uma indução de 3 dias, em 18 horas de trabalho de parto, e eu não tive acesso a um anestesista, porque não tinha anestesista no hospital. Tá bom pra você? Minha filha teve 3 arritmias cardíacas no meio do parto. Eu falo que, assim, foi uma experiência sobrenatural, porque se não fosse Deus ali pra me ajudar, eu não sei como que seria. 3 dias em indução de parto, 18 horas de trabalho de parto ativo, sem anestesia, com ocitocina sintética, vindo de uma indução. E você tá me dizendo que esse país tem a obrigação de dar apoio psicológico. Qual é a realidade, né? Qual é a probabilidade fatídica disso acontecer? É 0 nesse país. Aqui você vai descobrir o câncer quando você já tá pra morrer, porque a saúde preventiva não existe. Quiçá, dar apoio psicológico, psiquiátrico pra todas essas pessoas. E olha que a gente tem aí counselors, tem os psicólogos, os psiquiatras, mas não dá conta. É muita gente doente. E aí, assim, é nessa bagunça toda, é com esse tanto de problema que a gente tem pra resolver, que a gente hoje se depara com uma verdadeira militância, porque não tem outra palavra, gente, não tem outra palavra. É uma verdadeira militância pela implantação da cultura da ideologia de gênero dentro das escolas.